não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu sei que todos os filmes que eu vejo que são refilmagens de alguma coisa que foi feita nos anos 40 e 50. Mas praticamente todos. Né? Mas não tem importância. Eu acho o cinema uma arte limitada. Ela chegou a seu certo esgotamento, e daí para dentro vai se repetir apenas com aprimoramentos técnicos. Mas você não pode dizer o mesmo da arte do teatro, da arte da narrativa, isso aí não. Então, é preciso ler muitas coisas. E Leibniz dizia que o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo que fosse tudo falso, seria a pessoa mais inteligente. Por quê? Porque teria a imaginação mais rica. A imaginação é feita de figuras, não somente figuras visuais, mas pode ser figuras acústicas, figuras tácteis, etc, etc, que lhe dão pontos de comparação. Tá certo? E por isso até agora no caminho a gente está conversando, né? Que estava lembrando que os alunos que se saem melhor aí nos exames do mundo são os chineses. Mas quando você vai ver o que consiste o ensino chinês, é só decoreba, só. Até para falar chinês, para começar a falar chinês tem que decorar 5.000 letras. Tá certo? Senão não dá nem para começar. Tá certo? Então, por que a decoreba ajuda? E por que essas pessoas que querem te ensinar a pensar só te imbecilizam? Como, por exemplo, este método que os caras usam aí de Piaget, etc., que só sai um moleque analfabeto. É simples, porque pensar é automático. Todos nós sabemos pensar. Nós sabemos pensar como nós sabemos respirar. Você tem um órgão aqui dentro chamado cérebro, tá certo? E o cérebro está estruturado de tal maneira que ele funciona sozinho. O que falta? Eu digo, falta as imagens, falta os conteúdos para você relacionar. Falta a riqueza de informações, a riqueza de formas. Então, a diferença entre um gênio, tá certo, e um idiota não é uma diferença de inteligência propriamente, é diferença de memória, gente. Ele tem mais coisas na memória. E a memória está mais organizada, quer dizer que ele transita mais facilmente entre as analogias. Quer dizer, ele sabe perceber semelhanças e diferenças. Mais tarde nós vamos ver como tem esse aprimoramento dessas duas coisas. Perceber as semelhanças e perceber as diferenças. Analogia é uma síntese de semelhança e diferença. Saber construir analogias, ou seja, saber medir a semelhança e diferença e expressá-la verbalmente, eu digo, isto aqui é o exercício fundamental. Então, agora o conjunto das analogias, o conjunto do seu mundo imaginário, ele vai ter que se estruturar. E o princípio estruturante é este mesmo modelo de você que você inventou no outro exercício. Ou seja, este modelo é em torno dele que se organizam todas as suas memórias, todas as suas recordações, tudo o que você sabe, porque tudo isso é um instrumental que você tem para realizar esta imagem. Então, esses conteúdos cognitivos, esses elementos de memória que você vai se utilizar, eles já fazem parte deste personagem ideal.
Ou seja, ele é o sujeito que sabe tudo o que você precisa saber para você chegar a ser ele. Só que você não sabe ainda. Né? Então, é claro que se esse sujeito realizou todas essas virtudes e qualidades, ele sabia como fazer isso. E você sabe que você não sabe. Por exemplo, ele terá vivido inúmeras situações nas quais ele tomou a decisão mais sábia, a decisão melhor. Não a decisão absolutamente boa, porque o absolutamente bom para nós não existe. Só existe, né, o melhor e o pior. Não tem o bom e o mal, só tem o melhor e o pior. Então, ele é o sujeito que sempre escolheu o melhor e por isso ele chegou a ser quem é. Agora, você não sabe ainda qual vai ser o melhor em todas as situações que você vai viver. Então, você sabe que entre você e esta criatura existe uma série de buracos, uma série de hiatos a serem preenchidos no decurso da sua vida. Experiências que você precisa ter, conhecimentos que você precisa adquirir, entendeu? Forças, energias que você precisa também adquirir, tá certo? Defeitos e vícios que você vai precisar aprender a corrigir e assim por diante. Então, ele não é só a condensação do que você quer ser, mas do que você precisa saber para chegar a ser. Estão compreendendo? Então, isso quer dizer que sem esta imagem vou chamá-lo de eu ideal, vai? É um termo meio besta também. Sem esta imagem, todas as verdades universais a que você tem acesso são letra morta. Tá certo? O São Paulo após dizer, a fé sem obras é morta. Tá certo? Então, você tem a fé, então você acredita em verdades universais. Não estou me referindo necessariamente à fé religiosa nesse sentido explícito, né? Mas se você acredita em valores, em princípios, tudo isso aí, se não virar ação, é morta. Coisa morta. Tá certo? Como é que vai virar ação? Você vai precisar passar do universal para o particular, e aí mesmo é que você quebra a cabeça. Tá certo? Quer dizer, você sabe o que é o certo, mas não quer dizer que você saiba o que é o certo nesta situação. Não é isso? Esta passagem em si já é complicada, mas ela pode ser, vamos dizer, sofrer complicações, vamos dizer, suplementares, por causa das inúmeras ambiguidades da vida humana. Não é isso? Por exemplo, você tem um casal de amigos e eles estão lá brigando. E você mais ou menos acha que sabe o que eles poderiam fazer para melhorar a situação. Você deve interferir, você deve ficar fora. O que você deve fazer? Você nunca sabe. Então, é através desta montagem imaginária que você pode chegar a uma aproximação entre o que é certo abstrata e genericamente e o que é certo naquela situação. Mesmo assim, não é fácil. E se quanto mais elementos de comparação você tiver, mais facilmente você vai se aproximar daquela situação concreta, trazendo, tá certo, a universalidade junto. Está entendendo? Então é por isso que a função básica é memória e imaginação. Memória e imaginação, segundo Aristóteles, são a mesma função. Quer dizer, as duas são uma forma da fantasia. Ele chama de fantasia, não imaginação. Imaginação é um termo moderno. Tá certo? Então, existe, segundo ele, a fantasia criativa e a fantasia memorativa. Quer dizer, a fantasia que tenta repetir os mesmos elementos na ordem que eles se apresentaram, ou que tenta montá-los numa outra ordem. Mas é a mesma função, é a fantasia. Né? Então, é através desta imagem do eu ideal que você vai puxar de dentro de si as suas várias energias, as suas várias tendências, os seus vários componentes e tentar unificar isto para realizar uma vida dotada de sentido. Tá certo? E toda vez que você colocar este problema, você estará voltando a esta mesma situação descrita por Louis Lavelle
neste parágrafo memorável. Quer dizer, é aquele momento em que a sua vida faz sentido. Por que ela não faz sentido no instante seguinte? É simples. Porque as novas situações empiricamente colocadas para você não têm lugar nos esquemas gerais que você concebeu. Há situações novas que não se encaixam ali. Então você não sabe como compreendê-las, não sabe como absorvê-las. Então parece que tudo parou de fazer sentido, virou um caos. Então, agora, esse caos, ele tem uma função maravilhosa. Porque é o seguinte, você pode conceber à sua maneira o eu que você quer ser. Mas você não pode inventar o mundo. Então isso quer dizer que se aquela figura ideal que você inventou, ela se fecha em si mesma, tá certo? E não há entrada de novos elementos, você passou a viver o seu eu ideal numa fantasia subjetiva que só serve para você e que não vai virar realidade nunca. Porque o negócio não é você imaginar o que você quer ser, é você tornar-se aquilo realmente. E o tornar-se realmente é tornar-se aquilo na realidade. Mas qual realidade? Uma que nós inventamos? Não, uma que nós recebemos de fora e que é sempre diferente e imprevisível. Então, assim, a imagem do eu ideal te dá o padrão de unidade ao que você quer chegar, tá certo? Mas a diversidade da realidade a cada momento vai te dando os materiais que vão preencher aquilo de substância real. Então há um jogo aí entre a unidade da imagem e a multiplicidade das situações. Existe uma frase do José Ortega y Gasset que ele dizia: a reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. É exatamente isso que eu estou falando. Por quê? Por um lado você tem o eu que você está sendo e que tem um eu ideal à frente como meta-objetivo. Tá certo? Mas existem os elementos externos, a circunstância, aquilo que você não escolheu, aquilo que veio pronto de algum modo. E esse que veio pronto pode ser tão deslocado em relação à sua situação que você não sabe como encaixar uma coisa na outra. Então, reabsorver essa circunstância e fazer com que ela comece a fazer sentido dentro da sua história, este é que é o negócio. Então nós somos como que personagens de um romance que acidentalmente foram parar em outros. Você imagina aqui, por exemplo, tem Hamlet, o príncipe da Dinamarca, e de repente ele acorda e ele está no palácio junto com a Desdémona, a mulher do Otelo. E ele evidentemente não sabe o que fazer ali, ele não está entendendo a situação. Nós estamos constantemente exatamente nesse estado. Quer dizer, nós nos preparamos para viver um certo enredo que nós concebemos, mas de repente estamos colocados dentro de outro enredo, que é a circunstância. Às vezes a circunstância reforça aquilo que nós queremos chegar a ser. E às vezes ela dissolve completamente, porque ela é tão heterogênea, tão diferente, que você parece que você nem é mais você mesmo. Por exemplo, se você escolher uma certa imagem, certas qualidades que você quer incorporar, então é por esses lados que você quer ser olhado. Não é isso? Então, por exemplo, vamos supor que você decidiu que você vai ser, sei lá, como o Dr. Miller, um homem bondoso, um homem que liga para o sofrimento humano, tá certo? E que tem aquela vontade de curar, vontade de aliviar, tá certo? Vontade de enxugar as lágrimas, né? Vamos supor que é isso. Mas vamos supor que você está no meio de pessoas que não ligam nem um pouco para isso e nem sabem o que é isso. Não é que elas são contra as suas qualidades, elas não percebem as suas qualidades. Ou seja, elas têm outras expectativas com relação a você. E se você tenta ser aquilo que você queria ser, elas não entendem. Então você é como o personagem que entrou na peça errada. Estão entendendo?
Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma extensão do seu enredo de modo que ele abarque aquela situação específica. Está entendendo? Você vai ter que fazer uma variação do seu enredo. Deu para entender? No qual, evidentemente, a unidade final, tá certo, do resultado vai ter que predominar sobre a variedade e a confusão das situações externas. Quer dizer, os subenredos vão ter que ser inseridos ali com muita inteligência, tá certo? Com uma certa esperteza. Porque se você rejeitar a situação, intimamente, você não quer aquela situação. Eu digo, você não quer aquela situação, mas é a situação em que você está. O que você vai fazer? Você vai fugir para o mundo da fantasia? Ou você vai abdicar de ser você mesmo e tentar se adaptar à situação? Na verdade, não dá para fazer nenhuma coisa nem outra. Na verdade, nós estamos num estado de tensão permanente entre a unidade daquilo a que nós queremos chegar, tá certo? E a variedade das situações que nos puxa para outras direções que não tem nada a ver com aquilo. E que nem sempre é antagônico. Quando é antagônico, às vezes até ajuda. Tá certo? Por exemplo, se você quer ser um homem bom e as pessoas estão te ensinando que você tem que ser mau, bom, isso ajuda a se definir porque você diz, não, eu não quero isso. Mas se você está no meio de pessoas que nem sequer percebem se você é bom ou mau, mas estão interessados, por exemplo, em saber se você é bonitinho ou feio, ou se você é rico ou pobre, ou se você é inteligente ou burro. Está entendendo? Ou se você é popular ou impopular. Essas categorias não se aplicam aos seus sonhos, está entendendo? E você está sendo julgado por elas. Tá certo? Então, você está aí como não pregador entre infiéis. Vamos supor, você é um jesuíta, você foi pregar na terra dos muçulmanos, você sabe que eles não gostam do que você vai falar e que eles são hostis. Mas pode acontecer que, com você, como aconteceu com o padre Manuel da Nóbrega, que veio parar não entre os muçulmanos, mas entre os índios do Brasil. E os índios simplesmente não sabiam do que ele estava falando. Eles nunca tinham ouvido uma pregação religiosa, eles não sabiam o que era. Então é claro que levou meses para ele poder se adaptar a esta nova situação depois de ter tido inúmeras desilusões. Por exemplo, ele notou que os índios concordavam imediatamente com tudo que ele tinha falado, mas concordavam, mas não tinham entendido nada. Então, ele se convertiu ao cristianismo, mas no dia seguinte eles esqueciam. Tá certo? Então, como é que você faz para você vir falar, por exemplo, da fé, num lugar onde não existe o conceito da fé e da antifé? Você está entendendo? Os índios nem acreditavam e nem não acreditavam. Tá entendendo? Quer dizer, é como se você pegasse todo o sentido da vida do padre Manuel da Nóbrega e jogasse ele numa situação onde esse sentido da vida não podia ser realizado de maneira alguma, por falta até dos elementos antagônicos. Isso nos acontece com frequência. Então, aí é que você vai ter que entender que a sua história ela vai ter que ter um desvio, mas para emendar lá adiante. Quer dizer, você vai ter que absorver elementos que são totalmente heterogêneos. Agora, se você quiser aliviar esta tensão, aí está acabado. Acabou a brincadeira. Porque essa tensão, ela é a sua vida. Está entendendo? Quer dizer, você tem um projeto, você tem um plano, e você tem em volta os elementos antagônicos. Tá certo? Às vezes você pode estar numa situação tão primitiva que os materiais que você precisa para construir a sua vida ainda não existem. Eles precisam também ser individualmente construídos um a um. Isso pode acontecer. Às vezes não é tão difícil assim. Mas, agora reparem que nos seus próprios necrológios, se vocês estão fazendo esse curso de filosofia, porque isso tem algo a ver com o que vocês querem ser quando crescer. Então isso quer dizer que
a aquisição de uma certa habilidade filosófica é um elemento básico para você realizar o que você quer ser. Não é isso? Mas, por outro lado, na filosofia também há elementos que são estranhos ao que você quer ser, que não tem nada a ver com aquilo, e que vão parecer te desviar do caminho, mas não vão desviar. Quando isso acontecer, se isso acontecer, por exemplo, nós podemos empacar em certos problemas técnicos filosóficos por meses. Pior ainda, esses problemas podem nos chegar numa linguagem estranha, que parece muito distante das nossas preocupações, dos nossos objetivos pessoais. Então aí você pode sentir que está totalmente deslocado dentro da filosofia. Mas isso aí será um engano. Tudo que a filosofia pode te dar vai ser útil para realizar a sua vida. E o que não for, simplesmente será esquecido no devido tempo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.